O sistema está em pânico total e com uma raiva e com ódio absoluto do Lula. Vocês devem lembrar que em algumas entrevistas o Moraes falou que após a conversa do Trump com Lula, do Lula com Trump, ele esperava que as sanções contra ele caíssem nas próximas semanas e quiçá nos próximos meses. Depois da reunião do Mauro Vieira com Marco Rubio, essa esperança diminuiu um pouco. E agora parece que a esperança foi simplesmente liquidada por completo. Porque eu falei com vocês que essa reunião que o Lula teria no domingo com o Trump era uma coisa que poderia simplesmente ser desmarcada. E agora acabou de sair a agenda do Trump do domingo e não tem nenhuma reunião com o Lula marcado. Floriano, quer dizer então que eles não vão se encontrar? Quer dizer que eles não vão falar? Não, não quer dizer isso. Eles podem falar, mas se não tá na agenda, quer dizer que não vai ter um espaço de tempo muito grande. Vai ser igual a questão da ONU, que foi nos bastidores, foi 37 segundos, 39 segundos, um olhar e uma química arrebatadora. Mas aí, eu acredito que com um olhar e uma química arrebatadora, o Lula não vai convencer o Trump a baixar as sanções. E o que aconteceu para implodir, para essa reunião não ir para frente? E por que o sistema, STF, todo mundo tá pé da vida com o Lula? Porque simplesmente o Lula estava indo num caminho certinho. Aí veio a questão do Mauro Vieira com Marco Rubio, que jogou um balde de água fria. Mas só por isso a estratégia do Lula deveria ser: vou me reunir com o Trump, vou ter certeza da negativa, em seguida retomo a minha estratégia da soberania nacional. Não, mas imediatamente após a reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, ele mudou a estratégia e começou a bater no Trump também. E aí ele simplesmente falou o que ele não poderia falar na Indonésia. O que ele falou? Ele defendeu novamente a quebra do dólar. Ele quer tirar a soberania do dólar. E aí como que você faz isso? Presta atenção, como que você faz isso antes de uma reunião com o Trump, com um presidente mais forte do mundo que está te sancionando e ferrando a tua população? A lógica é, você não faz isso antes de um evento deles. Esse é o básico, não precisa nem ser muito genial. Por quê? Porque o Brasil não ganha nada com isso. O Brasil não tem estrutura para brigar e também não tem estrutura para tentar convencer o Trump por outras vias para manter esse discurso. Ou seja, não faz sentido nenhum. E o que acontece é que o sistema, os políticos e todo mundo que tá se ferrando por causa das sanções, tá tudo pé da vida. E aí começa a balançar. Porque a gente sabe que o sistema é o que faz o Brasil ficar nessa estabilidade que a gente conhece. O Brasil não explode, porque o sistema também tem muita corrupção por ali, mas também ele não deixa a galinha dos ovos de ouro ser liquidada. E neste exato momento, esses flertes com a irracionalidade do Lula está prejudicando a saúde da galinha. E nesse momento, o que acontece? Partidos do Centrão pulam no barco, o STF fica extremamente irritado e pode começar a fazer o Lula perder cada vez mais as decisões do STF que ancoram o governo dele, que ele vai utilizar para liberar o orçamento para 26, e dessa forma o Lula vai cair. Mas, obviamente, que o sistema vai querer um novo candidato, que ainda não está na mesa, Alguns citam o Tarcísio. Eu, sendo sincero, não sei se o Tarcísio é tão sistema quanto o sistema gostaria. Eu acredito que eles vão tentar emplacar outro personagem mais ancorado e mais visceralmente associado. Quando a Rússia e também o Irã vai fazer programas de espionagem, como que ele faz? Só para você ter noção. Ele vai pegar e falar para você assim, isso eu li num livro, tá? Como que funciona exatamente. Ele vai chegar pra você e falar assim: José, vai na praça, vamos pensar aqui no Brasil, tá? Vai lá na Praça dos Três Poderes e tira uma foto pra mim que eu te dou $1.000. Aí você pensa, pô, eu vou na Praça dos Três Poderes, vou tirar umas fotos filmando, você andando assim, e me manda os vídeos e as fotos. Aí você pensa, caramba, eu vou ganhar $1.000 pra tirar umas fotos e andar por dentro? Tranquilo, né? Isso não é crime, não é crime. Isso não é crime, mas você enviar isso para um grupo de terror, isso é crime. Só que o indivíduo que vai fazer, ele não pensa nisso. Como assim, Floriano? Calma. E aí ele faz você fazer isso. Aí você faz uma, você faz duas, você faz três. E aí você enviou pro e-mail, enviou pro WhatsApp, você criou um contato, você recebeu o dólar dos caras. Perfeito. Aí depois ele fala assim, agora eu gostaria que você invadisse uma sala de um ministro e tirasse umas fotos. Aí você fala, não, isso eu não faço, porque isso é crime e tal. Aí ele pega e fala assim, então a gente tem seu contato, a gente te mandou dinheiro, a gente tem as fotos e os vídeos que você mandou pra gente, a gente tem onde você mora, a gente tem seu CPF.
Caso você não faça isso, a gente vai revelar que você é o nosso espião no Brasil, entendeu? Aí esse indivíduo acaba de se tornar refém dessa operação. Conseguiu compreender a associação? Conseguiu compreender a associação? É essa a estratégia de suborno que acontece nesses grupos. Agora, beleza. Agora a gente vai conectar ao início do vídeo. Mas antes, obviamente, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito. Vamos começar aqui com as falas da Bergamo. E a introdução foi até curtinha pra gente poder acelerar, porque esse vídeo tem muito, mas muito conteúdo. Então presta atenção nessas falas da Bergamo. Acaba de criar uma turma de maioria bolsonarista no Supremo, pra gente simplificar, usar Chororô, esse termo chororô. como um simplificador, né? Uma turma mais à direita, que pode concordar com pontos de vista da direita, especialmente em processos criminais. Não, o Fux agora ele coloca E só pra linkar e fechar aquela associação do terror que eu fiz pra vocês. Basicamente o sistema quer um candidato que esteja visceralmente sujo, pra ele poder, quando ele precisar, ele puxa o rabo e fala: amigo, você sabe que você enviou as fotos dos 3 poderes pra mim. Ah, mas isso não é crime. Não, não é crime tirar as fotos, não é crime fazer os vídeos. Mas enviar pra um grupo que você reconhece como terror é crime. E o Tarcísio não se enquadra nesse perfil na minha análise. Se alguém discordar, comenta aqui que a gente consegue elaborar um pouco mais a fundo. Mas a gente tem que ver, porque provavelmente vai surgir um terceiro candidato, sem ser o Tarcísio, que vai ser o visceral do sistema. Mas agora continua aqui. Isso aqui basicamente é a Bergamo chorando, e a Bergamo fala sempre em nome do Gilmar Mendes ou do Moraes. Eu acho que agora ele tá falando o nome dos dois. Eles estão meio chateadinhos com isso. Outro equilíbrio. Então, é um movimento, de fato, muito importante, que não é uma questão só que reconfigura um pouquinho, não. Reconfigura muito do Supremo Tribunal Federal. Agora você vai ter 2 turmas, uma de uma linha, outra de uma outra. O que existia eram 2 turmas cujas maiorias pensavam ou tinham um pensamento mais ou menos consensual, igual, né? Agora vai ter, então, portanto, Fux aí liderando. Agora a gente vai ter uma democracia, que você quer dizer? Porque aí tem pensamentos distintos, pensando no avanço do Brasil. É isso que você quer dizer? Interessante. Essa maioria, da pequena maioria, porque são 5, né? Mas de 3 votos. Ou seja, isso aqui é uma reorganização completa e eu trouxe vários e vários pontos disso para você entender a relevância do que aconteceu com a troca de turma do Fux, perfeito? Agora vamos entender a movimentação do Lula e também que esse indivíduo aqui parece que o Pix não caiu, porque agora ele tá falando realmente pontos de vista que a gente pode considerar como tangível na lógica, na racionalidade. Presta atenção como que o Lula tá irritando o sistema. E parece inoportuno, para dizer o mínimo, que o presidente Lula traga de novo esse tipo de debate. Entenda o seguinte, até um asterisco antes de continuar. A Globo não é do Lula, a Globo é do sistema. E parte do sistema ainda está no barco do Lula. No momento que o sistema sair do barco do Lula e a Globo mudar para ser contra o Lula, aí que a gente vai ter uma grande revolução em 26. Teoricamente, pensando no time, ela já deveria estar começando a fazer esse movimento. A gente teve uma encenação disso com a saída da Daniela Lima, mas ainda está muito distante do que deveria ser. Ou seja, me preocupa a Globo chegar em 26, primeiro, segundo trimestre, ainda está no barco do Lula, tá? Me preocupa de verdade. Dentro de um contexto onde nós temos negociações sensíveis acontecendo com os Estados Unidos. Inoportuno porque o Brasil não tem nada a ganhar. Esse projeto não vai avançar, essa discussão não vai ser resolvida nem nesse ano, nem no próximo, nem daqui a 5 anos, embora ela possa permanecer na agenda dos países emergentes, mas isso pode ferir ali essa negociação que está muito complicada e que não vai ser nem um pouco trivial, nem um pouco simples. Esse é um ponto muito sensível para os Estados Unidos. É lógico, retirar os dólares das transações é algo que enfraquece muito a hegemonia dos Estados Unidos. Enfraquece a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções, de impor a sua vontade, de controlar os organismos multilaterais, de controlar o fluxo de recursos no sistema financeiro internacional, de não estar sujeito à flutuação cambial. Tem muitos elementos que interessam aos Estados Unidos dentro da manutenção do dólar como moeda hegemônica. Ou seja, é inoportuno, não me parece que era adequado nesse momento, embora essa seja uma discussão que pode ser feita entre os países emergentes.
Me parece Eu concordo inoportuno. completamente com isso. E a questão das sanções é algo muito relevante. Eu tô lendo exatamente um livro sobre isso que foi lançado esse ano, esse livro aqui, e ele fala exatamente como que os Estados Unidos começou a utilizar as sanções, como que foi a evolução, contra quais países e detalhes de como que foi pensado isso, e que no início as sanções econômicas era uma forma de você impedir o avanço de um inimigo sem precisar utilizar força letal. E até teve um momento que o Irã chamou isso de tigre sem dente, que ele não aceitava, ou seja, eles não admitiam que as sanções estavam prejudicando a economia do Irã, mas obviamente estava, ele chamava os Estados Unidos de tigre sem dente. Mas foi algo muito efetivo, principalmente contra o Irã e contra a Coreia do Norte, mas não conseguiu impedir, por exemplo, a Coreia do Norte de ter bomba nuclear, que foi um grande erro. Ou seja, no momento que eles deveriam ter colocado os dentes, eles não colocaram. E esse ataque do Irã é exatamente um aprendizado do erro que eles cometeram com a Coreia do Norte. Porque a grande realidade é que para o custo mundial deveria ter sido atacada a Coreia do Norte antes deles terem conseguido desenvolver a bomba. Só que por uma cultura de paz e não sei o que, e não sei o que lá, e também por traumas de guerras eternas que eles estavam enfrentando, não fez isso, e isso culminou em um mal geral para a humanidade, porque a gente tem um completo louco com bomba. Essa é a grande realidade. Agora presta atenção nessa discussão aqui, que eu achei extremamente interessante, e você percebe quem aí é do sistema, quem é que tá vendido e vai ter que atualizar a pauta em algum momento. Eu acredito que em 26 vai ter essa atualização de pauta. Presta atenção. Mas ele vai forçando, até chegar ali a um ponto, que é o que o Trump, que não é sindicalista, né, é um negociante, é um empresário, também faz. Ele diz, bota exigência absurda para você conseguir o que quer. Então, os dois, cada um com uma cabeça, né, a cabeça do empresário do Trump e a cabeça do sindicalista do Lula, estão blefando. Por isso que eu acredito que é oportuna a fala do Lula. Eu não concordo com você porque o Lula não está blefando em relação à desdolarização. A desdolarização é um projeto real. Então, é diferente de Pau quebrando, pau quebrando. Onde que você vê discordância na Globo News? Nunca acontece isso. todas as outras situações que o presidente Lula vem colocando sobre a mesa. A desdolarização não é um blefe. A desdolarização é um projeto de longuíssimo prazo, mas é algo que está na mesa, os Estados Unidos sabem que está na mesa, isso tem sido discutido, ou seja, desdolarização é algo completamente diferente de outros blefes. Mas ele... Ou seja, meus amigos, os Estados Unidos não vai considerar essas falas do Lula como tadinho, errou, falou bobeira. Ele vai bater. Só que eu não acredito que ele vai bater publicamente, porque ele já entende que quando ele bate publicamente, o Lula ganha reputação. Ele vai bater ou no pessoal, nesse encontro informal que eles vão ter provavelmente na Malásia. Não foi marcado o encontro, mas eu acho que vai ter um encontrinho de 2, 3 minutos no corredor, uns 5 minutos. Vai ter, mas eles não quiseram dar relevância pro Lula de colocar na agenda. Eu achei inteligente isso, mas a gente vai chegar nessa parte. Eu acho que vai ter uma conversa que pode chegar o Trump e falar assim, ó, ô Lulinha, eu tenho essa marreta na mesa. Você vai cair, você vai cair. Você pode escolher cair em pé, ou cair de joelhos. A opção é sua. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho Carvajal, eu tenho dossiê, eu sei onde está seu dinheiro, eu sei isso, eu sei onde está o dinheiro dos seus ministros, eu sei tudo. Você quer brincar? Sim, tipo, se você quiser brincar, a gente vai brincar. Madurinho já foi de arrasta. Hoje, tudo indica que o Madurinho vai conhecer o divino mais de perto. Eu vou te mostrar isso também. Mas presta atenção na evolução dessa conversa da Globo. Ó, a gente saiu de um ponto do Otávio, extremamente otimista, defensor do Lula, e agora parece que a pautinha já foi piolho no ouvido. Otavinho, muda aí, porque ele falou besteira mesmo, a gente tem que bater no homem. E agora já começa a pancada, ó. O otimismo do Lula em relação à eleição é exagerado. Olha aí. Os índices O homem mudou de opinião de que meia hora depois. de popularidade aumentaram, mas isso significa que ele saiu das cordas. Eu falei. Né? De longe, tem o Lula com aquela força eleitoral dos anos 2000 lá. 2003, 2004, 2005. De longe ele não tem essa Não, que força. saiu do governo com 80% em 2010, né, quase não dá pra 80% de comparar aprovação, fez a sucessora. Isso. Né? Não dá pra Nesta comparar. eleição, ainda não definiu o palanque de Minas e São Paulo. Minas e São Paulo ainda não tem um palanque definido. No Nordeste, que na eleição passada estava absolutamente blindado, ele não está mais blindado. A polarização chegou no Nordeste. Enquanto o Sul continua bolsonarista, de direita. O que ele falou aqui? Que o Lula vai perder. Consigo compreender?
Na política brasileira, direita deixou de ser uma acusação. Porque, Sadia, quando a gente saiu da ditadura, dizer ele é de direita era uma acusação, porque ser de direita era a favor da ditadura. A rede social salvou o Brasil, porque a rede social mostrou que ser de direita é bom e não ruim. Direita agora deixou de ser uma acusação para ser um posicionamento político, o que é normal numa democracia. Então, se a eleição continuar sendo uma avaliação de valores e não de entregas, eu acredito que a eleição do Lula vai, se eleito, pode repetir 2022, uma margem pequena. Muito então, apertado. É lógico que o governo saiu das costas. Se for por entregas, ele perde. Se for por popularidade e entregas de outra classe, das cidades, assim, porque você tem vários cabos eleitorais, perde, porque ele perdeu muito cabo eleitoral na última eleição. Ou seja, o Lula tá muito mais pra perder do que pra ganhar, e foi exatamente isso que o Otávio falou. Agora, antes de continuar, esse vídeo vai ser longo, pessoal, porque tem muito conteúdo, e eu tava com esses conteúdos acumulados, eu ia acabar deixando passar, mas eu acho que é importante passar pra vocês, então esse vídeo eu vou seguir até acabar todos os conteúdos, não vou pular pra reduzir o tempo. Mas antes eu gostaria aqui, ó, que eu recebi o primeiro comentário e feedback do e-book, ó. Sobre o e-book, já adquiri, amei e aguardo as atualizações. Floriano, você é top, prefiro vídeos longos. Então, Fronteiras, tô na sua. Você adquiriu o e-book, colocou sua opinião e esse vídeo aqui vai ser longo. Então, quem quiser adquirir o e-book para você aprender a investir em dólar do zero, fica aqui o convite para vocês, tá? R$ 49,00. Quando vier as atualizações em vídeos, você vai receber as atualizações de graça, ou seja, você não vai pagar nada mais por isso, só os R$ 49,00, e o preço do e-book será atualizado. Eu estou enrolando um pouco para soltar os vídeos para mais pessoas adquirirem pelo preço reduzido, então aproveite para adquirir. E também, caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, para você também ficar sempre informado, porque o YouTube não notifica todo mundo. Então, se você quiser ser notificado, você quiser ser informado, entra no grupo do WhatsApp, tá? O link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário da área de comentários. Perfeito, agora eu não vou interromper mais, só para pedir para vocês curtirem de vez em quando, mas vamos agora para as cabeças, que é o ponto mais fundamental. E obviamente que eu vou trazer aqui uma interaçãozinha, uma coisa que eu achei engraçadíssima. Eu já tinha visto esse vídeo, apareceu para mim de novo, eu tive que mostrar. Eu espero que o YouTube não me censure por causa da palavra que o cara vai falar, porque é muito engraçado esse vídeo aqui na Globo News. Presta atenção e a gente já vai para uma nova pauta. Presta atenção. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, rede social tomou completamente, e um indivíduo que o Durval vai falar. Comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui. Quando eu vi esse vídeo, eu ri muito, não tem como não rir desse vídeo. O cara, sério, ator não sei o que. Espero que o YouTube não me censure, mas vamos continuar. Agora, amigos, chegamos em outro patamar das ameaças e da estratégia de mudança do sistema mundial do Trump. O Trump foi pra cima da Venezuela. Era esperado, o Maduro perdeu a linha, o Maduro criou uma ditadura intensa, a estabilidade social da Venezuela não existe, ele fraudou uma eleição, ele fez muita coisa legal que gera uma chancela internacional para ele fazer. Mas essas ameaças contra o Gustavo Petro é outro nível de ameaça, porque a Colômbia é um país muito mais estável e as pessoas não estão passando fome, taxa de emprego não está explodindo como a Venezuela. A gente tem que entender como que isso vai afetar as eleições de 26. Não sei se é uma boa estratégia ele fazer isso sem pesquisa eleitoral bem fina, assim, na vírgula. Said what? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, ele fala que o Gustavo Petro é um cara que produz muitas substâncias ilegais e que ele pode pensar em fazer uma intervenção militar. Trump envia recado ao Gustavo Petro e ameaça agir contra a Colômbia. Amigos, é pesado isso aqui. Isso aqui é outro patamar. Faz muito tempo que a gente não vê esse tipo de ameaça no mundo. Almost down to nothing, as you can imagine.
So they continue to come in by land at a little bit less because they see something is going to happen, they don't like it, they see something. Isso aqui foi ontem e eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo hoje. Basicamente, ele falou que em breve teria alguma coisa na Venezuela. Hoje já tivemos vários jatos privados saindo da Venezuela, ou seja, quem tem dinheiro já meteu o pé e já entendeu o que é realidade. Essa aqui é a visão do Trump, segundo a Globo News. Eu achei que é uma análise razoável. Eu gosto às vezes da análise do Joel, às vezes ele dá uma perdida, eu discordo dele, mas essa aqui eu acho que eu concordo em parte. Eu não usaria o termo quintal, porque é um termo ofensivo com o objetivo de afastar a população brasileira de apoio do Trump, mas é um termo válido. Trump vê a América, o continente americano como um todo, inclusive o Canadá, né, como um quintal americano. Ele se julga o grande dono daqui. Então, ao mesmo tempo... E por que a palavra quintal não se aplica? Porque o quintal parece que você não vai tratar tão bem. E, pô, vamos supor que se enquadre o quintal, a Argentina ser o quintal dos Estados Unidos. Imagina você ser um quintal e receber 20 bilhões de dólares. Aí estão chamando muito de empréstimo, não sei o quê. Empréstimo, por definição, tem juros. Ele comprou a moeda argentina, então não é um empréstimo. Consegue compreender? Ele comprou a moeda argentina, ele acreditou no país, ele acreditou nos argentinos. Então ele melhorou o câmbio da Argentina para melhorar o país, para ajudar o país. Mas ele não tem uns juros ali. Ele tá fazendo meio que uma aposta para ajudar um amigo o quintal dele. Então por isso que eu não gosto da palavra quintal, porque parece que ele vai depreciar o lugar em vez de valorizar. Em que, quando ele olha para o resto do mundo, ele quer tirar a participação americana, por exemplo, não dá um auxílio decisivo militar para a Ucrânia. No Oriente Médio ele quer mais paz e ponto final. E ele certamente não quer se envolver militarmente ali. Aqui na América do Sul, inclusive, não. Ele faz a mobilização das forças armadas americanas para afundar barquinho e ameaçar governo. O Trump vê a América, o continente americano como um todo... Eu concordo com isso com ele, só que ele usa uma palavra depois que é auxilia. E isso é verdade, mas auxílio é ruim? Não me parece ruim. 20 bilhões eu estaria totalmente aberto aqui. Se o americano quiser chamar minha casa de quintal e me der um financiamento aqui, eu tô totalmente aceito. Com juros zero pode ser quanto quiser. Quanto quiser, eu aplico a 15% de Selic, só vamos travar no juros real, né? Mas seguindo aqui, ó. Analista vê risco para ativos brasileiros em caso de escalada entre os Estados Unidos. Isso aqui é para puxar manchete, tá? Não existe risco dessa guerra ali. Mas como que não existe risco? É uma guerra? Porque alguém aqui acredita que vai ser uma guerra longa? Existe possibilidade dos Estados Unidos entrar em uma guerra que vai durar 2, 3, 4 anos com a Venezuela? Não tem. Por que não tem, Floriano? Porque o Maduro não tem apoio popular. 70% dos votos foi pro opositor dele. Ou seja, ele tem 30% da população, aí vem um ataque dos Estados Unidos pode fazer um sistema que ele não precisa nem colocar soldado, ele arma os opositores do Maduro. Essa é uma estratégia que já foi utilizada muito no Oriente Médio. Ou seja, os opositores vão lá e derrubam, porque, imagina, os caras a favor do Maduro recebeu arma de quem? Da Rússia. A Rússia já se sabe que tá faltando arma pra eles. Na guerra deles lá tá faltando. Tá faltando. Então as armas que eles estão mandando pro Maduro não são as melhores. Compreende? E aí, basicamente, o Trump vai lá e manda arma de última tecnologia pros opositores. Podendo nem saber utilizar muito bem, mas coloca uns dronezinhos que podem ser manejados por especialistas nos Estados Unidos, utilizando Starlink. Tô elucidando aqui uma possível estratégia. Basicamente, eles derrubam o governo, mas sem nenhuma vida americana em risco. Ele utiliza as próprias vidas dos venezuelanos que estão sendo liquidados já, perseguidos, porque o Maduro acabou de criar um aplicativo para você poder denunciar o seu vizinho se você achar que ele é opositor do Maduro. Você usa esse cara para ir atrás do Maduro com arma e com tecnologia. Conseguiu compreender o sistema? E eles já falaram que tem agente da CIA interno. Então esse operacional CIPA já está acontecendo. E aí, obviamente, que essas operações que vocês vão ver a partir de agora tem qual objetivo? Desestabilizar o governo. Destabilizar o governo. E qual que é a narrativa que o Trump está utilizando para fazer toda essa caçada? É simplesmente nomear esses indivíduos com envolvimento com crime organizado, principalmente com terror. Beleza? E agora vem as falas do Lewandowski. Lewandowski explica por que é contra a classificação do PCC como terror. Por quê? Porque simplesmente, segundo o Lewandowski, esse grupo criminoso tem objetivo financeiro e não de causar terror. Mas ele está causando terror para conseguir alcançar seu objetivo financeiro. Logo, ele é terror. Entendeu? Como assim, Floriano? A gente tem casos de moças que não querem se entregar para líderes e elas são liquidadas. Isso pra mim é terror. Tem casos de cidades do Nordeste que eles bateram na porta de velhos, idosos, falaram: se retira da sua casa ou eu vou te liquidar. Qual que é o objetivo? É financeiro, mas você entende que isso é terror.
Um cara chegar na tua casa, que você vive há 50, 70 anos, que você herdou do teu pai, da tua mãe, você ser obrigado a sair, largar, porque vem um indivíduo com arma superior poder que você, o Estado te ignora e você foge, isso é terror. Ah, mas o objetivo é financeiro. Não importa, ele tá fazendo terror para alcançar o objetivo financeiro. Ou seja, a gente pode sim, ou deveria poder, qualificar como terror. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Ou seja, é uma vergonha. E aí eu levanto uma questão para vocês que eu não vou dar resposta. Por que ele não quer qualificar como terror? Porque ele sabe que ele abre a porta pro Trumpzinho fazer o trabalho dele. E eu acho que essa porta pode ser aberta sem eles quererem e tem a CPI rolando para tentar qualificar as organizações criminosas do Brasil como terror. E se utilizar esses casos que eu já estou citando para vocês aqui, é muito provável que eu consiga. Perfeito? Voltando para Venezuela. 5.000 mísseis russos contra os Estados Unidos. Como é o armamento anunciado por Maduro? Esquece, meus amigos. Isso aqui não vai dar nem pro gás. Esquece. Esses armamentos não têm uma grande qualidade. Por que você acha que não tem grande qualidade? Porque simplesmente, meus queridos, tá faltando arma na Rússia. Como que ele manda um armamento de ultra qualidade para a Venezuela? Me explica. Não tem, esquece. Esses negócios não deve ser essa quantidade toda, deve ser uns que não... Ou não vai ter gente para utilizar. Esquece, não vai rolar, meus queridos. Esquece, não faz sentido. E aqui vem mais um ponto que faz o Lula tensionar a relação com o sistema. Trump busca convencer Lula a abandonar a proposta de substituir o dólar. Segundo o G1, Lula vai disputar o 4º mandato. Isso aqui é uma parada totalmente descorrelacionada, porque ele pegou e anunciou falando que vai disputar o 4º mandato. É outra coisa que eu não acredito, tá? Se chegar da forma que tá, ele não vai disputar, ele vai colocar o Haddad, na minha opinião. Perfeito? Vamos seguir, beleza. O Trump quer que o Lula faça isso. O que o Lula faz na Indonésia? Exatamente o contrário. Lembrando que o encontro vai ser na Malásia. Ele tá na Indonésia, depois ele vai pra Malásia e vai se encontrar, teoricamente, com o Trump. Floriano, mas não foi anunciado o encontro. Não foi realmente. Eu acho que vai ser um encontro informal, muito rápido. E eu acho que a estratégia vai ser mais ou menos o Trump mostrando a marreta e esperando o Lula falar, ok, sim senhor. Essa eu acho que é a visão do Trump sobre o Lula. Seguindo agora, petrolífera russa sancionada pelos Estados Unidos mantém filial no Brasil. Provavelmente a gente vai fechar essa filial se a gente não quiser ser sancionado. Espero de verdade que isso seja feito. Se não for feito, a gente vai tomar uma sanção, vai piorar completamente a situação do Brasil e aí é Lula pro buraco, buraco no sentido de perder as eleições muito mais rápido. Isso aqui também mostra um passo que fazia muito tempo que não era dado. Mais sanções contra business russos. O Trump acenou pro Putin, o Putin não atendeu e ele quer paz. E ele vai buscar paz exatamente como o Hamas fez. Como ele fez com o Hamas, exatamente. E agora vem a visão do Itamaraty sobre o Lula. Ó. Itamaraty teme que falas do Lula azedem encontro com Trump. Amigos. Integrantes do Itamaraty estão preocupados com o possível impacto da declaração do Lula às vésperas do encontro com Trump previsto para o próximo domingo na cúpula ASEAN. Abordado a questão da Venezuela, Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é prioridade e afirmou que intervenção estrangeira pode causar. Olha só, essa aqui é a fala mais leve, tá? Essa aqui é a fala mais leve. A fala mais pesada é a fala que ele falou sobre o dólar. Ou seja, o Itamaraty, teoricamente, não está de acordo. Não foi uma fala estratégica, foi uma fala provavelmente da equipe de marketing. Conseguiu compreender? E, amigo, se você for pautar um país pelo marketing, eu não sei se vai dar muito certo. E eu vou dizer mais. Na boca do gol, ou seja, se a eleição fosse amanhã, talvez ele pudesse ter algum ganho eleitoral. Para a eleição daqui a um ano, você tem que entregar alguma economia. E não vai entregar. E não vai ter Trump para te ajudar com soberania nacional. Anota o que eu estou dizendo. CIA na Venezuela. Jornal revela a ordem de Trump contra Maduro. Basicamente, ele deu o ok para a CIA ir para dentro do Maduro. Agora tá tendo vários e vários avistamentos e colocações sobre isso, presta atenção. Urgente, 4 aviões privados decolam da Venezuela em meio ao temor de bombardeiros a qualquer momento. Isso aqui foi postado há 3 horas atrás. Ou seja, pode vir alguma coisa muito grave. E o que são esses aviões privados? Quem tem mana, hein? Saindo de arrasta, né? Arrasta pra cima no sentido não, arrasta pro lado. Aí saindo de arrasta pro lado, né? Porque não quer sair de arrasta pra cima. É isso aqui. E quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro, parabéns, vocês vão colher o que vocês plantaram. Porque o Maduro, o Chávez só chegou no poder porque vocês votaram. E eu conversei com um venezuelano na Argentina que ele me falou isso. Ele falou pra mim assim, eu lutei pelo Chávez, eu fiz campanha, eu lutei pelo Maduro, eu fiz campanha, eu votei nele em todas as eleições.
Até que o momento que meu salário saiu de $3.000 para $3, eu fui fazer um protesto, cheguei em casa com a minha casa toda pintada de vermelho do lado de fora e com uma mensagem escrita para mim dizendo que a parte de dentro seria pintado de vermelho com meus filhos, vamos dizer assim, porque eu não posso falar exatamente as partes, mas acho que você consegue entender. E aí ele pegou e nesse momento ele vendeu tudo que ele tinha, todo o patrimônio que ele teve, ganhando $3.000 por mês, resumiu em $1.000. Vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo que ele tinha. Com $1.000 ele veio pelo Brasil, pela fronteira ali, e veio passando até a Argentina. Na Argentina eu conversei com ele, ele falou que ele começou trabalhando com 47 ou 50 anos como entregador tipo de iFood na Argentina, até reconstruir, aí ele conseguiu ser recolocado na questão de petróleo que ele trabalhava. Mas foram eles que colocaram. Ou seja, a ignorância da população é muito grande. E aí só aprende quando passa. Aí eu te digo, depois que a Venezuela sair do Maduro, ela não volta por algumas décadas, por algumas gerações. Provavelmente, historicamente, são 2 gerações. Ou seja, a gente está falando de 160 anos sem flertar com a esquerda na Venezuela depois que tirar ela. Pode não estar falando 160 anos, porque é exatamente esse processo que está acontecendo na Polônia. Eu tive na Polônia e a esquerda na Polônia, se você olhar as questões políticas, representa menos de 5% da intenção de voto. E eles têm um preconceito com a esquerda, sabe, um ranço com a esquerda, assim, absurdo. Aí eles estão fazendo, a esquerda está fazendo aquele processo de tentar nas faculdades, mas é totalmente represado. Porque a Polônia viveu sobre o comunismo. E aí você aprende. Quando você vive algo ruim, você aprende. Agora presta atenção nessas falas da UOL, que eles já estão admitindo, ó, já era o Maduro. Presta atenção. Vou voltar para essa história da movimentação militar dos Estados Unidos na região, professor, área que o senhor também entende bem, e a gente está querendo entender essas ações dos Estados Unidos. Chamou muita atenção, e está muita gente clicando nisso, nessa chegada desses Night Stalkers. Helicópteros militares dos Estados Unidos... Parou. Acabou de sair, ó, há 50 minutos atrás, ou seja, no momento que eu comecei a gravar esse vídeo, vai começar... Donald Trump acaba de declarar ataques acontecerão na Venezuela. Até gaguejei aqui, ó. Acabou de sair, meus queridos. Acabou de sair. Tudo indica que vai acontecer literalmente, mas presta atenção que isso aqui, que eles estão falando exatamente do armamento e dos personagens que estão em volta. Amigos, hoje é o dia que o Maduro conhece a democracia. Estes no Caribe fazem parte de uma unidade de elite do exército. O que eu falei pra vocês? Que isso poderia acontecer antes da reunião do Lula, porque aí imagina, o amiguinho do Lula vai de arrasta, aí ele vai sentar com o Trump, quem ordenou o amigo de arrasta. Você acha que isso afeta na negociação ou não? Qual que é a sua opinião? Você acha que vai afetar o psicológico do Lula ou não? Que aí você mostra. Porque, ó, ele tá lá, ele vai lá, ele ameaçou e fez e aconteceu na Venezuela. Em seguida, ele tá ameaçando o Gustavo Petro. Eu acho que o Gustavo Petro já cai na consciência. Pô, se ele fez com o Maduro, ele pode fazer comigo. Aí já muda o discurso, perfeito? E eu acho que vai pela mesma linha o Lula. Eu acho que o Lula vai ter consciência que ele não vai poder ser o cachorro louco como ele tava imaginando, depois que o Maduro de arrasta. Presta atenção agora nessa coisa aqui que eu tô cortando muito, perdão. Especializado em operações secretas e complexas. Galera da Bin Laden. São chamados Night Stalkers. Em 2011, o grupo participou de uma ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão. O grupo surgiu na década de 80, com foco em operações noturnas e de alta complexidade. E inclui uma divisão especializada em drones de reconhecimento e de inteligência. E as pessoas estão falando, mas por que eles estão lá? O que pode vir a acontecer? É o grupo que participou da morte de Osama Bin Laden. Como é que vai voltar para essa história? O que pode acontecer, ó? Acabou de sair agora, eu tô olhando aqui no Instagram, acabou de sair, ó. Mais um vídeo das operações que estão acontecendo nesse exato momento no Caribe. Isso aqui é divulgação. E também saiu o vídeo dos Night Stalkers, que é a galera que deu arrasta pra cima no Bin Laden. Tá todo mundo lá. Isso aqui parece que é vídeo já dentro da Venezuela, pelo que eu tô entendendo. Eu não entendi muito bem. Acabou de sair. Isso aqui saiu há 20 minutos atrás, tá? 20 minutos atrás. Saiu durante a gravação desse vídeo. Ou seja, tá acontecendo agora e isso vai influenciar completamente a negociação desse domingo. Continua. Venezuela posiciona a defesa aérea nas costas. Isso aqui é piada, porque eles não têm nem
ponto de brincadeira para conseguir segurar os Estados Unidos. Não existe possibilidade, entendeu? Não existe possibilidade. Vai ser uma liquidação completa. Mas eu vou dizer o seguinte, tá? Saiu esses aviões privados. Pode ser que o Maduro tenha saído em uma negociação com os Estados Unidos. Como assim, Floriano? Basicamente, ele já autorizou a transição e os Estados Unidos vai entrar e já vai ter um ponto para recepcionar e vai fazer a transição, porque essa transição não seria anunciada, seria feita. Então pode ser que tenha acontecido essa negociação. Como eu falei, a negociação estava acontecendo. E agora aqui tem um anúncio da Casa Branca, ó. Presta atenção nesse anúncio da Casa Branca. É o anúncio da Casa Branca sobre a agenda do Trump. Presta atenção. Tomorrow night at 11 p.m., the president will depart the White House to fly to Malaysia, where he will arrive on Sunday morning local time. It's a long Ou seja, vai chegar na Malásia domingo. Flight. Depois de um longo President voo, Trump will participate in a bilateral meeting with the Prime Minister of Malaysia in the afternoon. participará de uma reunião com o primeiro-ministro da Malásia. And then he will attend the ASEAN Leaders Working Dinner that evening. On Monday morning local time, the president will... Ou seja, não falou de reunião com Trump, com Lula. Ou seja, vai acontecer, eu acho, a reunião, em algum modo, mas não vai ser algo muito sério, não vai ser algo muito extenso, porque não está na agenda do Trump. Isso aqui é uma forma também de mostrar a irrelevância do Lula, tá? Essa também é uma forma de mostrar a irrelevância do Lula. Enquanto isso, meus amigos, o Lula tá entregando o Brasil, não é mesmo? Entregando o Brasil para os amigos, ó. Olha que coisa interessante. Batista, da JBS... Estamos aí acompanhando agora a assinatura de um memorando de entendimento entre... Basicamente, ele fez a negociação, vendeu, fechou um mega acordo de carne para o Juarez Batista com a Indonésia. É, pessoal, incrível isso aqui, incrível. E isso depois do Juarez Batista, a galera da JBS aí, se tornar também sócio de usinas nucleares aqui no Brasil. É, meus queridos, os homens estão em tudo, Você é sócio dos caras. Mas eu te pergunto, você vê a cor do dinheiro? Sei não. Vamos seguir. Ou seja, o que a gente vai imaginar? O que está acontecendo nesse exato momento, tá? O sistema está chateado, porque o sistema estava contando com uma pacificação, com um caminho para o meio, com uma diminuição da pressão, com uma retomada dos vistos, com uma queda da Magnitsky, é isso que o sistema estava acontecendo. Era ilusão? Era ilusão. Mas aí, qual que deveria ser o caminho? Era o Trump falar que era ilusão, não o Lula cavar um pênalti para dar um dedo do meio para os amigos do sistema. O sistema está chateado e o sistema vai devolver. O sistema é vingativo, meus queridos, o sistema é vingativo. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser se proteger do hospício brasileiro, adquira o meu livro, o meu e-book Investindo em Dólar, aprendendo a investir do zero. Perfeito? Então não se esqueça de adquirir. Se você quiser contribuir para o meu trabalho, tem o Pix aqui, você pode fazer qualquer contribuição. Me fala se você gostou desse vídeo mais completo, mais longo. Eu não cortei nenhum conteúdo, como eu fiz no último vídeo, que tinha muito conteúdo, eu tive que cortar. Se você gostou, eu faço mais desse tipo. Um abraço e até a próxima.